para que nos tornamos mais produtivos, né? Aumentar a nossa produtividade e a assertividade também, porque, como a gente vai ver logo adiante, o Dynamo ajuda muito nessas tarefas repetitivas. Então, o foco hoje da minha apresentação aqui é automatização de tarefas no Revit, né? Então, o Revit é um software da Autodesk, é um software BIM, possibilita o desenvolvimento de modelos com informação, e a gente hoje tem essa ferramenta, que é o Dynamo, que vai permitir automatizar algumas tarefas dentro do Revit. Eu vou fazer algumas demonstrações, vou explicar aqui, vocês vão poder entender melhor. O Dynamo, ele é uma ferramenta de programação visual, apesar de também aceitar a programação textual, mas o forte dele é a programação visual. Por quê? Porque a maioria dos arquitetos e engenheiros não querem se aprofundar em programação, né? Eles já têm um core do negócio, por exemplo, estrutural, ou alguma disciplina que trabalha, que quer se aprofundar nesse segmento, e a programação acaba sendo um complemento, né? Não o foco principal, o core do negócio do arquiteto e do engenheiro. Então, o Dynamo, ele permite estender as funcionalidades de alguns softwares da Autodesk. Quais softwares? O Revit, o Civil 3D, o Format, o Advanced Steel. Então, ele vem para completar, para possibilitar a extensão das ferramentas já existentes no software. Aqui um exemplo de programação visual. Então, nós podemos ver aqui a conexão de dois nós. Então, não trabalhamos diretamente com programação. Existem esses nós, que são essas caixas, né, que já possuem funcionalidades pré-programadas. Então, dentro dessa caixinha já tem a programação e a gente vai fazendo as conexões para criar uma rotina de trabalho que desejamos automatizar. Por ser um software de código aberto, isso é uma característica muito importante, de livre distribuição. Então, se eu criar uma rotina ou um script dentro do Dynamo, eu posso distribuir gratuitamente. Também é aberto para consulta, estudo, examinação ou modificação, sem a necessidade de pagar uma licença comercial. Então, isso é muito interessante porque promove um modelo colaborativo de produção intelectual. Existe um fórum do Dynamo que é muito rico de informações, convido todo mundo a participar. Temos também o fórum da Autodesk na língua portuguesa, onde a gente também compartilha informações. E existem muitas possibilidades lá já. O pessoal na Europa, nos Estados Unidos, está bem avançado nessa plataforma. Então, eles compartilham muita coisa. Sempre que você tem uma ideia, alguém já pensou naquela ideia. Então, assim, é importantíssimo participar desse movimento, desse fórum, dos repositórios, onde são compartilhados esses conteúdos. Basta criar uma conta na Autodesk, né? E você tem acesso lá ao Fórum Dynamo. Se você digitar Fórum Dynamo, você já vai encontrar muita informação e você vai poder entender melhor como tudo isso funciona. Como obter o Dynamo, né? Depois eu vou mostrar aqui a demonstração no Revit, mas ele já é nativo no software desde 2016, se eu não estou enganado. Então, você instalando o Revit, você já tem o Dynamo disponível para sua utilização. E assim também ocorre no Civil 3D. Você tem lá o Dynamo disponível para fazer as suas rotinas. Você também pode encontrar o conteúdo no dynamobim.org. Então, existe uma versão chamada Sandbox, que não depende do Revit. Você pode instalar o Dynamo para fazer alguns testes, trabalhar com geometrias e algumas coisas mais. Primeira vez que eu ouvi falar de
dínamo, né? Era aquela possibilidade que a gente tinha de ter uma lanterna na bicicleta e fazer acender, né? Então, isso foi novidade para mim anos atrás e eu acredito que para muitos ainda é algo novo, apesar dele já existir, já tem aí alguns anos. Então, para que serve o Dynamo, né? Ele serve para processar dados, gerar geometrias, interagir com as informações dos modelos de alguns softwares da Autodesk. Então, ele vai permitir aos usuários desenvolver suas próprias aplicações. Eu vou mostrar exemplos aqui, vai ficar tudo mais claro daqui adiante. Possibilita também a criação de modelos a partir de regras complexas ou dados externos. Então, a gente vai poder trabalhar em conjunto com banco de dados, com documentos de texto, com planilhas do Excel. O Dynamo consegue extrair informações de planilhas, por exemplo, e também fazer o input de informações nessas planilhas. Eu vou dar exemplos aqui também, vocês vão poder entender melhor como tudo isso funciona. Então, essa troca é muito importante, né? Troca e análise das informações que o Dynamo pode fazer. Então, cria um ciclo aqui entre o Revit, algumas informações externas, geração de geometrias e essa possibilidade de fazer um input, extrair informação da geometria, fazer a inserção dessa informação em banco de dados externos, em planilhas externas e também ler as informações externas e jogar para dentro do Revit. Isso é muito legal. E a gente vai observar que o Dynamo, temos possibilidades de aplicar o Dynamo em todas as fases do ciclo de vida da construção. Desde o projeto, construção, operação, manutenção, a gente vai ter oportunidades de melhorias nos processos com o uso do Dynamo. A interface dele é bem simples. Nós temos uma área de trabalho e aqui ao lado nós temos uma biblioteca de nós, né? O que é essa biblioteca de nós? É um repositório categorizado para todos os nós disponíveis. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma soma, eu vou ter lá uma categoria matemática, então eu posso inserir um nó de soma. Aí eu vou ter os tipos de dados que eu vou trabalhar, número, texto. Então, eu posso aqui fazer uma rotina bem simples, né? Para a gente começar a entender, ó. Eu tenho duas entradas aqui, com o número 10, e aqui eu tenho a saída da soma, resultando aqui em 20. Podemos navegar na biblioteca de nós, então, clicando nos menus aqui, você vai encontrar todas as possibilidades de nós existentes no Dynamo. Então, esses nós já são nativos, já vem instalado também no Dynamo. E você, observando os nomes dos nós, você pode começar a entender a funcionalidade de cada um. É bem didático. Principalmente para quem já usa o Revit, né? Isso é um pré-requisito. A pessoa já tem que conhecer de Revit, conhecer como o Revit trabalha, como que desenvolvemos os modelos no Revit para poder entender como que esses nós podem nos ajudar. Outra possibilidade é a procura de nós, de pacotes externos. Então, existem grupos de pessoas aí sempre desenvolvendo novas ferramentas para o Dynamo, sempre surgem novos pacotes e você pode estar fazendo pesquisa de nós específicos. Então, vamos supor que você trabalha com tubulação. Você pode procurar de acordo com o assunto relacionado que você quer desenvolver. Esses pacotes, eles ficam numa plataforma que é o Package Manager, né? Então, existem lá centenas de pacotes, né? Milhares de pacotes, e você pode entrar gratuitamente lá e fazer o download, e com isso você vai melhorando as suas rotinas, vai buscando novos nós, novas possibilidades que sempre estão lá disponíveis. Então, existem alguns que são os mais conhecidos, como o ArcLab, o Launchbox, o Spring Nodes, o Clockwork, esses são os mais utilizados,
E você vai encontrar também pessoas que desenvolveram apenas um pacote, algo mais simples. Então, como é uma ferramenta aberta, qualquer um pode desenvolver ou não e disponibilizar para os usuários do Dynamo. Isso é muito interessante também. Então, existe essa possibilidade, né? Eu posso criar o meu nó personalizado. E com isso você vai criar a sua ferramenta, a sua caixa de ferramentas, né, disponível lá com todos aqueles nós que você pode usar no seu dia a dia de trabalho de projetos. Então você vai separando aqueles que são pertinentes, que você acha interessante para o seu dia a dia, e aí você vai ter uma maleta de ferramentas lá, especialmente customizada para você trabalhar e agilizar o seu trabalho junto ao Revit ou ao Civil 3D. Então, nós temos os fios que conectam as portas dos nós, né? Então, eu tenho aqui a porta de saída de um nó, conectando a porta de entrada de outro, e esse é o fluxo de trabalho dentro da programação visual do Dynamo, né? Então, eu vou inserir os nós na tela e vou fazendo as conexões, e assim eu vou criando a minha rotina. O nó ele tem um padrão, né? Então ele tem um nome, ele tem um corpo, ele tem as portas de entrada, ele tem um ícone de laço que é voltado para as listas, tá? E ele também tem um valor padrão. Isso é um assunto que, para quem for utilizar depois, é interessante, dá uma olhada. Existe também o Dynamo Primer, que é a base de informação do próprio Dynamo, então é muito rico também. Vocês podem dar uma procurada que vocês vão encontrar muita informação nesse material. Aqui aquele mesmo exemplo, né, de uma rotina simplesinha aqui já conectada para a gente visualizar como que é o trabalho da programação visual. Entrada, o processamento e logo ali na frente a gente tem a saída. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais evidente, para a gente entender melhor como isso funciona. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um modelo, uma residência aqui, um prédio, um exemplo aqui, e eu tenho uma planilha do Excel onde eu tenho possibilidades de revestimento do piso. Então, com o Dynamo, com essa rotina aqui, ó, eu posso automatizar a aplicação dos revestimentos ambientes. Então, por exemplo, vamos imaginar um empreendimento, um edifício, e você tem três possibilidades de entrega para o seu cliente, né? Você tem um revestimento mais sofisticado, você tem um intermediário, você tem o básico. Então, de acordo com a escolha dessas três possibilidades, você, em um clique, você troca todos os revestimentos aplicados aí nos ambientes. Então, isso agiliza muito o trabalho, né? Imagina você ter que clicar piso por piso, selecionar lá o tipo, substituir, seria uma tarefa um pouco demorada, principalmente em grandes empreendimentos. Então, com uma planilha do Excel e essa simples rotina, eu consigo automatizar essa tarefa. Eu consigo fazer com que, em um clique, né, basta executar a rotina, eu já substituo todos esses revestimentos. Existe um padrão para trabalhar com os nós, tá? Então, tem uma organização a ser feita, que são essas cores. Então, nós fazemos agrupamentos dos nós para que facilite a leitura e interpretação de quem for dar continuidade no nosso trabalho. Imagina você trabalhando numa equipe, várias pessoas vão utilizar essa rotina, então precisa ter um padrão, precisa ter uma organização de forma que o trabalho possa ter continuidade, que qualquer um possa entender o que a rotina desenvolve, o que cada etapa significa, então isso é muito importante também. O Dynamo ele tem também um feedback aí de erros, né? Então, quando ocorre alguma coisa errada, ele avisa, ele mostra o que está acontecendo, e isso facilita o nosso trabalho. Então, um valor nulo
foi encontrado, alguma coisa ocorreu errado, o Dynamo ele vai avisando, facilitando o trabalho de correção, né, para que a gente consiga resolver os problemas durante a programação com o Dynamo. Aqui um outro exemplo, né, onde eu faço uma comparação do uso de nós aqui do lado esquerdo e do lado direito eu tenho um code block. O que é isso? Eu posso também, dentro do Dynamo, utilizar o Design Script, que é uma linguagem de programação utilizada no Dynamo. Então, veja só, a mesma tarefa que é desenvolvida do lado esquerdo apenas com nós, eu estou desenvolvendo em apenas um bloquinho, que é o code block, que é um nó só, eu estou realizando a mesma funcionalidade. Então, o Design Script é uma linguagem legível e concisa que oferece um feedback imediato a pequenos bits de código. É legal conhecer um pouco de Design Script e depois eu vou falar um pouco do Python, porque isso faz com que a sua rotina fique otimizada, né? A gente vai ver isso logo mais adiante, mas algumas linhas de texto às vezes pode substituir dezenas de nós. Então, conforme a gente vai evoluindo no uso da programação, no uso do Dynamo, a gente tem essa possibilidade para enriquecer aí as possibilidades na extensão da funcionalidade do Revit. Falar um pouquinho do Python também, que é uma outra possibilidade que o Dynamo oferece. Então, o Python é uma linguagem que foi criada em 91, também não é tão jovem, já tem 30 anos, né? E por ser uma linguagem muito amplamente utilizada no mundo e uma linguagem comparando com outras, talvez um pouco mais fácil de aprender, é o que chama atenção aí para a gente dar uma olhada no Python e tentar enxergar possibilidades no trabalho junto à arquitetura, engenharia e construção. O Dynamo ele já tem o Python Node, né, que é o Python Script, construído para isso, ali está para disso, mas é para isso. Então, essa versão do Python é o Iron Python, que funciona com C Sharp. C Sharp é uma outra linguagem de programação, acredito que um pouco mais complexa, uma curva de aprendizado mais longa para a gente conseguir utilizar. Então, o Python ele serve como um atalho, né? uma facilidade aí que a gente tem para utilizar a API do Revit, para acessar lá as funcionalidades do Revit, sem ter que trabalhar com uma linguagem mais complexa como o C Sharp. Este nó permite que você codifique dentro do Dynamo. Então, eu consigo fazer uma programação em Python dentro do Dynamo. Isso é muito legal também. E por que que a gente vai... Por que eu iria estudar Python, né, para trabalhar com projetos? Para expandir os recursos do Dynamo com scripts personalizados, consolidar as ações com comandos repetitivos, com loops, né? Até fiz um post hoje falando dos loops. Empacotar o código em scripts menores e mais fáceis de ler. E o Python pode ser usado além do Dynamo em todos os fluxos de trabalho de software imagináveis. Outra característica que eu posso salientar aqui é que os nós do Dynamo sofrem alterações, evoluções. Então, de repente, você fez uma rotina na versão X e agora está na versão 2x, você vai ter problemas na utilização. E quando você faz a sua rotina com a linguagem de programação textual, muitas vezes você não corre esse risco, você consegue garantir maior tempo de vida para sua rotina sem que haja necessidade de correções, retrabalho ou a troca dos nós para adequar às novas versões que vão surgindo. Então, aqui um exemplo, só para a gente poder visualizar melhor, às vezes um simples script aqui de Python,
ele equivale a dezenas de nós dentro do Dynamo. Então, é mais complexo, obviamente, né? Às vezes não é o foco da pessoa entender programação, mas buscando alguns exemplos, usando o fórum do Dynamo, você vai encontrar muitas possibilidades que são interessantíssimas para a automatização de tarefas junto ao Revit e também ao Civil 3D. Então, o ideal é que você esteja preparado com algum conhecimento de lógica de programação, com as funções de codificação do Dynamo e algum conhecimento básico de Python. Então, existe uma curva de aprendizagem aí. Primeiro, eu preciso aprender o Revit, depois eu vou entender um pouco do Dynamo e como eu posso automatizar as tarefas dentro do Revit com o Dynamo. E o terceiro passo talvez seria o Python, né? Então, existem algumas maneiras da gente acessar a API do Revit, né? Existe a possibilidade de trabalhar com C Sharp, com Python, com Dynamo. O Dynamo talvez seja essa mais acessível, mais fácil de começar, por ser uma linguagem de programação visual. E depois, quem sabe, o Python seria um próximo nível, um próximo passo para a gente buscar essas soluções. E também pode usar essa combinação aí de Dynamo com Python, que é muito interessante e atende aí grande parte das necessidades dos escritórios de arquitetura, engenharia e construção. Então, essa conversa que a gente está tendo, a gente observa também um momento que a gente está vivendo. Equipes mais enxutas, né? Então, essa possibilidade de automatizar tarefas facilita a produtividade da equipe, possibilita a gente trabalhar de forma mais ágil, mais precisa, né? Aqui tem um exemplo de um trabalho para verificação do melhor layout de um galpão, por exemplo, né? Então a gente vai ver que são infinitas as possibilidades. Mas como que eu vou passar as ideias que eu tenho durante o meu projeto? Como que eu vou traçar esse caminho para eu criar uma rotina, né? Então, existe um documento chamado Revit API Docs que vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito através dessas ferramentas, tá? Então, existe regras para isso também, né? A gente não consegue fazer tudo o que a gente imagina. Então, eu preciso dar uma lida lá na API Docs ou buscar as informações nos fóruns, né? Para eu entender o que eu posso fazer, conectando aí as minhas ideias com as aplicações e transformar isso em soluções para os meus projetos. Então, a galera sempre pergunta, né? Eu posso fazer tudo o que eu imaginar com o Dynamo em um clique, né? E não é bem assim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem um exemplo aqui que a criação de forros, né, no Revit. É uma necessidade que a gente tem, muitas vezes, criar um forro automaticamente, já tem um ambiente lá, eu quero criar um forro. Então, até recentemente, aí não havia essa possibilidade, eu não podia criar um forro acessando a API do Revit. Então, isso era um problema, eu não conseguia resolver, automatizar essa tarefa a partir da API do Revit. A API, para quem não sabe, é a interface de programação de aplicações, né? Então, eu posso, através dessa API, acessar o Revit e para que ele entenda a programação que eu estou desenvolvendo e automatizar as tarefas que eu desejo dentro dele. Então, a API do Revit API Docs é um repositório online onde você pode pesquisar na API maneiras de interagir com o Revit, né? Eu posso fazer piso? Pode. Pode fazer parede? Pode. Forro não pode ainda. Então, vamos ver se a gente consegue um jeito. E é assim que funciona. Então, aqui um exemplo do forro, né? Se você dá uma busca lá de forro, essa pesquisa foi feita no passado. Aí a gente encontrava algumas coisas lá, mas não encontrava criação de forro.
Muito legal tudo isso, né? Mas como colocar isso em prática para resolver os problemas do escritório, né? Como que eu vou usar isso? Por onde começar? Como que eu crio um fluxo nesse processo, né? Então, aí é que entra a intersecção entre a arquitetura, engenharia e construção e os estudos da tecnologia da informação, do desenvolvimento de sistemas. Então, nós temos algumas etapas a serem cumpridas aí. Nós temos os levantamentos de requisitos, a análise de requisitos, aí a gente vai desenvolver um projeto, vai fazer a implementação, os testes e aí sim a implantação. Ou seja, eu não posso pegar uma rotina, imagina um grande escritório com 50 arquitetos. Antes de eu disponibilizar essa rotina para a equipe, utilizar e automatizar as tarefas, eu preciso seguir essas etapas, testar a minha solução para que eu tenha certeza que funcione e para que eu não gere problemas lá para a equipe, e sim solução, né? Então, a primeira etapa, como a gente pode ver aqui, é o levantamento de requisitos, né? Eu tenho que saber o que que eu quero fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quero fazer um galpão de estrutura metálica. O que que eu preciso para fazer um galpão, né? Aí eu começo a pensar, eu preciso saber a distância entre eixos, eu preciso saber a inclinação da cobertura, eu preciso saber que tipo de terça eu vou usar, que tipo de coluna eu vou usar, os níveis que eu preciso trabalhar, eu preciso saber a largura do meu galpão, a profundidade. Então, eu vou fazer um levantamento de todos os requisitos que envolvem aquela minha necessidade, tá? E vou anotar, vou fazer uma anotação dessas informações. Então, tem a distância entre as colunas, tem tudo isso que a gente vai levantar, né? Que tipo de terça eu vou usar, qual é o espaçamento das terças, que tipo de cobertura eu vou utilizar, né? Vai ser telha termoacústica, vai ser, enfim, você vai ter que pensar em todas as possibilidades daquilo que você quer automatizar. Feito isso, você já tem aí os requisitos. Isso é muito importante. Com os requisitos, eu posso partir para a segunda etapa, que é a análise dos requisitos. Então, eu vou avaliar o meu problema, eu vou avaliar a síntese da solução, eu vou especificar os requisitos, eu vou focar no que o script precisa fazer e não como será feito, né? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar com eixos, então eu vou ver quais as normas que envolvem a criação dos eixos, né? Tem a bolha, os eixos verticais devem receber números, os eixos horizontais letras, enfim, eu tenho que ficar atento com todas as regras que envolvem os elementos que eu vou utilizar. Né? Então, eu vou usar estrutura metálica, quais famílias que eu posso utilizar, eu tenho a biblioteca da Gerdau já disponível, então eu vou mapear tudo isso que eu levantei dos requisitos, né? Eu vou trabalhar com a longitudinal no eixo X, a transversal no eixo Y, vou definir todas as regras para automatizar a rotina que vai construir o galpão automaticamente, apenas eu colocando essas informações de entrada. Então, eu vou dizer para a minha rotina qual a largura, qual a altura, qual o comprimento, qual o tipo de telha, o tipo de coluna, e ele vai construir sozinho o galpão dentro do Revit. Um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Então, feito isso, ao término, eu tenho o meu galpão construído. Tá? Então, eu já defini aí o tipo do perfil da tesoura, o tipo do perfil da terça, o tipo de parede que eu vou utilizar, o tipo do piso, o tipo da fundação, o tipo da coluna, se vai ter chapa base na coluna, qual vai ser, enfim, eu posso definir tudo isso. Feita essa análise dos requisitos, aí a gente vai começar a pensar em como a nossa rotina vai funcionar para atender aqueles requisitos que nós levantamos, tá? Então, é aí que a gente vai olhar de novo para o Revit API Docs. Dá para fazer inserção de colunas no Revit automaticamente?
Eu posso criar o piso? Será que eu posso? Eu posso trabalhar a inclinação da minha viga? Será que eu consigo? Da minha tesoura? Então, aí a gente vai ver o que o Revit permite e o que não permite a gente fazer. E aí a gente vai criar o nosso algoritmo, né? Que é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que levam à solução do nosso problema. Então, aí eu vou pensar assim, ó, primeiro vou criar o piso, por exemplo. Eu posso até pensar no processo construtivo. Ah, vou colocar a fundação primeiro, depois eu vou fazer um piso de concreto armado, depois eu vou vir com a inserção das colunas, depois eu vou fazer a inserção das vigas, da tesoura, depois eu vou fazer o fechamento das paredes, depois eu vou instalar as terças, enfim. Você vai criar uma sequência lógica daquelas etapas que envolvem a construção que você deseja automatizar. Então, você tem que pensar no processo, né? Você tem que pensar nas etapas necessárias para atingir o resultado, o objetivo que você deseja, né? E aí a gente vai fazer a implementação. Aí é que a gente vai começar a montar a rotina. Com essas informações já todas disponíveis, a gente pode começar a sentar no Dynamo e fazer a nossa programação. Já sei as fórmulas que eu vou usar, já sei as normas envolvidas, já sei tudo aquilo que eu preciso desenvolver, então aí eu posso começar a trabalhar a minha rotina para atingir o meu objetivo. Então, eu dei um exemplo aqui de como a gente trabalhar esse fluxo, né? De como, a partir da ideia que eu tenho, será que tem como automatizar a inclinação da tubulação de esgoto conforme a norma? Bom, vamos olhar então para o Revit APIs. É possível alterar a inclinação da tubulação? Sim, legal. Então, aí eu começo a verificar os nós que podem ser trabalhados para esse tipo de tarefa e vou começar a fazer alguns testes, aí eu monto minha rotina e só no final de tudo ok, tudo testado, é que eu ponho para produção, que eu vou disponibilizar para minha equipe usar no dia a dia de projeto lá do escritório. E as possibilidades são infinitas, pessoal. Você pode fazer desde uma estrutura aí, espacial, com famílias adaptativas. Então, às vezes você tem essas formas mais orgânicas, né? O Revit, o Dynamo é excelente para esse tipo de trabalho também. Trabalho com geometrias, então possibilita coisas bem interessantes. Aqui eu tenho um outro exemplo que eu usei no meu dia a dia de trabalho com o uso de informações de estruturas metálicas, né? Então, a gente tinha uma necessidade lá na empresa, que era a extração de informação de área de pintura da estrutura metálica. E para extrair a solicitação de materiais, né? Então, existe lá o fundo de ferrugem, o esmalte sintético, que vai ser utilizado na pintura da estrutura metálica. E a gente tem informações do rendimento desses elementos, né? Então, o Dynamo, ele, com essa rotina, eu consigo extrair a área de pintura da minha estrutura, gerar umas solicitações de materiais para o meu almoxarifado, por exemplo, de maneira bem assertiva, bem precisa. Então, é bem interessante isso. A gente conectar o Dynamo com os nossos processos, com necessidades do nosso trabalho. Então, nesse caso, eu extraí a área de pintura, extraindo a área da superfície da estrutura metálica, e aí já fazendo os cálculos necessários para compreender o rendimento aí do esmalte e do fundo antiferrugem aí no exemplo que foi dado. Outra possibilidade, eu posso gerar QR codes para fazer rastreabilidade durante o meu processo de produção, né? De novo, aqui usando o exemplo do galpão, que depois eu vou mostrar essa rotina para vocês, mas eu posso identificar cada elemento da minha construção. Então, eu posso utilizar um QR Code, por exemplo,
e depois fazer um follow-up na obra, né? Conforme esses elementos vão sendo instalados, eu consigo fazer um apontamento. E também durante o processo de produção, né? Por exemplo, chegou o pedido de material dessa obra, eu já consigo identificar, aí eu consigo fazer a rastreabilidade se já foi para produção, se já usinou a peça, se a peça está em movimentação, se ela está na expedição. Então, isso a gente pode pensar em conexão com o software de gestão da empresa, com o ERP, né? Se a gente está falando de indústria, por exemplo, é muito interessante essas possibilidades. Outras possibilidades são voltadas à análise, né? Então, análise de estudo solar, de análise energética, análise de, enfim, várias análises que a gente pode trabalhar junto ao Dynamo. Aqui mais exemplos, ó. Tem uma rotina simples aqui, mas muito interessante também, que exporta as imagens das famílias do projeto. Então, imagina você construiu essa casa virtualmente, você fez um modelo no Revit, e você quer extrair as esquadrias, você quer extrair um pedido das esquadrias para fazer um orçamento. Então, você consegue, com um clique, montar uma planilha ou então um relatório onde você vai ter lá as dimensões, as informações das esquadrias que você precisa para a sua construção. Isso facilita os processos de orçamento, né, e toda a organização aí no fluxo de trabalho da construção. Aqui ao lado direito nós temos um outro exemplo, onde a gente tem a quantificação de paredes por tipo. Então, eu tenho um grande prédio aí, né? Pode ser uma universidade, e eu tenho vários tipos de parede. Então, com essa rotina, eu consigo quantificar, até planilhar a quantidade, a área de pintura, de acordo com o tipo da parede. É muito legal também. Aqui nós temos uma alteração de nome de vista, né? Então, para isso também o Revit é muito bom, tratar informações do modelo, no caso aqui, nome das vistas, né? Então, a gente consegue de forma muito rápida. Vamos supor, você tem lá um padrão no seu escritório para você identificar, para você nomear as plantas de piso do seu projeto, né? E aí você observou em determinado momento que aquelas plantas não estão no padrão do escritório. Então, uma rotina dessa, imagina você um grande projeto com 15 plantas, 20 plantas, com apenas um clique você consegue alterar o nome de todas as plantas, de todas as vistas, e adotar um padrão e organizar, deixar tudo corretamente nomeado. Aqui do lado direito, a gente tem um trabalho com geometrias, então, a construção de uma estrutura espacial, onde você pode alterar os parâmetros aí de altura, largura, de toda a estrutura. E aí, imagina uma grande estrutura como essa, você tem que alterar os perfis, alterar as distâncias, e um clique com apenas algumas alterações você consegue corrigir toda a estrutura. Então, quais são as possibilidades aí que a gente vê com o uso do Dynamo, né? Automatizar tarefas repetitivas, acho que esse é o principal ponto. Sempre que você vê uma tarefa que se repete mais de 3 vezes, você pensa no Dynamo. Nossa, eu poderia usar o Dynamo aqui, né? Eu vou ter que inserir 70 colunas. Nossa, o Dynamo talvez ele sirva bem para essa minha necessidade. Ah, vou ter que renomear 80 vistas, né? Opa, o Dynamo está aí para essa necessidade. Então, reduzindo assim o esforço necessário para alcançar o mesmo resultado, permitindo que os colaboradores se concentrem na parte dos seus trabalhos que requerem pensamento crítico. Então, no exemplo aí do escritório de cálculo estrutural, eles vão focar lá nos cálculos, e essa parte de nomear, de organizar as pranchas, de inserir as colunas, talvez a gente possa automatizar tudo isso daí. Proporcionar maior produtividade, acho que isso é um ponto-chave também. Se a gente está
ganhando produtividade, a gente consegue ter uma maior lucratividade, né? A gente vai produzir muito mais em menor tempo e com menor esforço. Controlar modelagens complexas, como aquele exemplo da cobertura mais orgânica, né? Impossíveis ou extremamente difíceis e demoradas de fazer de forma manual. Então, imagina você fazer a inserção de cada uma daquela estrutura, né? Seria muito difícil, muito trabalhoso, e com o Dynamo a gente consegue automatizar tudo isso. Interagir com informações do modelo, colaborar com o negócio, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai usar as informações contidas no nosso modelo do Revit para colaborar com o negócio, para melhorar os fluxos de trabalho, para possibilitar maior assertividade, rastreabilidade nos processos, enfim, trazer melhorias aí para o nosso dia a dia de trabalho com projetos. Antes de abrir para dúvidas, eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu acho que eu parei aqui de transmitir, deixa eu transmitir novamente aqui. Eu vou demonstrar a rotina do galpão, para que vocês possam ter uma ideia melhor de como tudo isso funciona. Bom, deixa eu só, que a tela da transmissão está bem na frente aqui, eu vou abrir o Dynamo primeiro aqui. Então, na aba gerenciar do Revit, a gente já encontra o Dynamo aqui. Agora, a hora que ele abrir, eu já vou maximizar aqui o Revit, aí eu consigo usar ele tranquilamente aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, para que a gente possa visualizar bem. Então, eu já separei aqui a rotina do galpão para vocês. Deixa eu abrir ela aqui, para que vocês possam entender melhor como tudo isso funciona. Essa rotina surgiu realmente numa necessidade que a gente tem numa indústria de estruturas metálicas. Num certo dia eu estava lá modelando a estrutura, né? Fazendo lá o trabalho de inserção das colunas, das vigas, enfim, modelando elemento por elemento do meu galpão. E aí, uma empresa, uma indústria já de longa data, de 65 anos, e o diretor visualizou aquele trabalho, né, item a item, ele falou, nossa, esse negócio poderia ser diferente, né? Poderia ser assim, coloca lá largura, altura, tal coluna e o negócio faz sozinho, né? E aí me despertou essa ideia, né? Falei, vou criar essa rotina para a gente ver como vai funcionar. Então aqui eu crio os níveis no meu galpão, vou mostrar detalhes aqui, né? Porque seria uma rotina bem extensa, né? A quantidade de nós que foram necessários aqui para satisfazer essa tarefa, mas aí eu fui dividindo por necessidade, ó, a criação dos eixos, aqui eu tenho o piso, aqui eu tenho os níveis, então cada conjunto desse, cada grupo desse, eu tenho uma tarefa que foi desenvolvida. Então aqui eu tenho, vamos ver, colunas, ó, paredes e assim por diante. Eu já deixei meio que setado aqui para fazer essa demonstração para vocês. Então, eu coloquei aqui um galpão de 36 metros, uma largura de 18 metros. Eu acho que eu fiz um pé direito de 8 metros, eu fiz algumas inserções aqui. Coloquei um piso de concreto, aqui embaixo eu trabalhei a inclinação da cobertura, eu deixei aqui em 30%, depois eu vou alterar para que vocês possam ver como funciona. Aqui eu posso escolher o perfil da tesoura, ó. Então eu já tenho a biblioteca da Gerdau aqui instalada, eu posso escolher rapidamente aqui o perfil, conforme a minha necessidade. E depois de fazer essa setagem dos inputs, das entradas, eu consigo executar a minha rotina. Só para mostrar um pouco mais aqui do Dynamo antes da execução, conforme eu falei aqui, você encontra os pacotes, ó, então se você quiser fazer uma pesquisa de pacotes existentes na internet, você pode fazer por aqui. Aqui eu tenho a minha biblioteca, então já tem bastante coisa instalada que eu uso no meu dia a dia de trabalho. Então, tem vários pacotes aqui, tá? Esses, logo acima aqui, são os nativos do Dynamo, então já vem uma série de pacotes
instalados para você usar. Então, por exemplo, aqui em matemática, você já tem funções, operações, unidades, então já tem uma porção de nós aqui disponíveis para a nossa utilização. E aqui para baixo eu tenho os nós que eu baixei, os pacotes que eu baixei para enriquecer ainda mais a minha biblioteca e possibilitar aí novas ferramentas. Eu vou deixar a minha rotina o máximo possível aqui para a esquerda. Como vocês podem ver, ó, vou navegar aqui na vista 3D. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, ó. Tem um nível 0 aqui, não tem nada modelado, né? E aí eu vou executar a minha rotina e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu vou clicar aqui nesse botão Run para executar. Vou executar aqui. Olha só, que agilidade, ó. Ele já modelou o meu galpão. E aí eu posso já observar, ó, toda a construção, ó, já está com os blocos de fundação, as colunas inseridas, a cobertura respeitando aqui a inclinação do telhado, as terças já colocadas. Vamos dar uma olhada em planta para ver como que isso ficou. Vamos ver aqui o nível 2, por exemplo. Então, eu já tenho os eixos inseridos, ó. Aqui dá um erro aqui da letra, aqui é porque eu tinha rodado ela antes, acho que eu troquei lá, mas eu posso seguir a norma, colocar A e B aqui, e começar do 1 aqui em diante. Então, fica fácil e rápido de eu montar uma prancha, de eu trabalhar com esse meu galpão. Ó. Eu poderia já jogar aqui a vista 3D, por exemplo, ó. Poderia aqui ocultar esses níveis só para ficar mais interessante, talvez. Aqui eu já vou colocar um pouco mais para cá. Deixa eu trabalhar uma escalinha um pouco menor aqui. Deixa eu colocar um para 150. Esse galpão ficou um pouco grande. Acho que eu vou pôr um para 125 para ficar mais interessante. E aí vou colocar aqui... Vou dar uma arrumada aqui. Até essa inserção da vista na prancha eu poderia automatizar, tá, pessoal? Aqui eu não automatizei, eu fiz só a construção do galpão, mas eu poderia também automatizar essa inserção das vistas aqui na prancha. Aí ficaria bem legal, né? Então aqui eu vou ocultar também esses elementos do template aqui, eu poderia já ter ocultado, enfim. Aí a gente pode pensar em novas possibilidades. Mas olha só, em alguns minutos, ó, eu já tenho aqui uma prancha, uma planta, uma vista 3D, ainda vou pôr uma elevação aqui. Deixa eu ver qual que tá legal aqui. Ó, tem elevação lateral já pronta, elevação posterior, algum ajuste aqui dos eixos, talvez eu teria que fazer, mas a agilidade aqui é muito grande, né? Eu consigo rapidamente montar uma prancha ó, e apresentar para o meu cliente, seja para proposta comercial, ou então já para o projeto mesmo que você vai fazer, e a partir desse modelo fazer outras melhorias. Então, olha em quantos minutos aqui eu fiz eu não sei a escala que eu usei na planta, vou pôr um para 100 aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu um para 100 mesmo. Então, olha só, em alguns minutos eu consigo aqui montar minha prancha, já com as 3 vistas aqui, por exemplo, um 3D, uma planta, uma elevação. Poderia até extrair um quantitativo, já criar uma tabela automaticamente, já com o peso da obra o peso do aço para fazer orçamento, enfim. Eu posso pensar em muitas outras possibilidades aí para enriquecer essa rotina. É legal mostrar aqui para vocês uma demonstração. Se eu colocar aqui no modo automático do Dynamo, a partir do momento que eu altero qualquer parâmetro aqui de entrada, ele já vai alterar o modelo em tempo simultâneo aqui automaticamente. Então, vou alterar aqui, por exemplo, a inclinação da cobertura. Olha que interessante. Ó. Conforme eu mexo aqui no Dynamo, o modelo já vai sendo alterado. Ó. Então, isso é muito eficiente, muito interessante.
demonstrar para vocês, para que vocês possam ver o ganho que isso tem, né? Imagina você ter que clicar em cada uma dessa viga, arrumar a inclinação, depois apagar a terça, arrumar a inserção da terça para que ela fique adequadamente instalada. Aqui eu ainda coloquei algumas outras funcionalidades, ó, por exemplo, a cumieira, eu posso afastar ali a distância da cumieira. Eu criei também uma possibilidade aqui da calha, ó, que seria essa primeira terça. Então, conforme eu vou afastando aqui a terça da instalação da calha, o ajuste de todas as terças já é feito automaticamente. Então, você pode pensar no tamanho da telha que você vai utilizar, automatizar todas essas tarefas. Tem aqui a parede também, se a gente encontrar aqui a altura da parede, ó, vamos supor que eu não quero 8 metros, eu quero 5 metros. Então, eu posso estar alterando. Aqui eu vou fechar com telha, fazer um fechamento lateral com telha. Então, olha só que facilidade. Eu posso até colocar 1 metro aqui que ele vai aceitar. Então, rapidamente eu altero o fechamento do meu galpão. Olha que legal. Fechar em 6 metros aqui. Posso trocar os perfis, posso trocar as colunas, o tipo de fundação, o tipo do piso. E ó, alterei aqui a inclinação, né? Vou deixar uma inclinação bem alta aqui só para a gente ver que isso vai ser aplicado diretamente aqui na minha prancha, ó. Então, aqui a minha planta saiu, deixa eu ver o que aconteceu aqui, mas basta eu inserir ela novamente aqui. É que eu fui criando novas, né? Então, mas eu rapidamente já coloco ela aqui de novo e vou posicionar ela aqui na minha prancha e devolvo o nome aqui para o local que eu desejo. Então, olha aqui que interessante. Você fez alterações lá no modelo. Aqui ele está aparecendo esses pontos em azul porque o Dynamo está aberto. Vou até fechar para demonstrar para vocês. Ele está perguntando se eu quero salvar a rotina. Eu vou falar que não. E aí está a minha prancha. Ó. Aqui é a mesma coisa do eixo, né? Como eu fiz alterações aqui. Eu executei novamente a rotina. Ele alterou o nome do eixo aqui. Mas muito fácil de resolver também. E aí eu já tenho a minha prancha montada com todas as alterações que eu fiz. Ó, a parede está aqui em 6 metros, eu alterei a inclinação da cobertura, alterei a distância da primeira terça aqui com relação à instalação da calha. Aqui na planta a gente já tem os blocos, ó, poderia ter colocado a chapa base, fazer um baldrame, enfim, dá para fazer muita coisa e de forma muito rápida, né? Só para fechar essa etapa de demonstração, eu tenho um exemplo aqui rapidinho de Python, só para que vocês possam visualizar também como que é e para quem se interessar poder se aprofundar no assunto. Então aqui eu tenho uma rotina simples e aqui está o Python script que eu havia citado, tá? Então, ó, com 2 cliques em cima dele eu consigo ver a linguagem textual que eu criei. Aqui, bem simplesinho, só para a gente ver um exemplo, ó, eu tenho várias vistas no meu projeto com relação aos níveis, então eu consigo trabalhar com um looping aqui, onde eu vou criar a nomenclatura das minhas vistas, por exemplo. Aqui eu criei o nome da construção, aqui a disciplina, e aqui em que nível está associada aquela planta. Então, ele já vai liberar uma lista aqui, ó, com toda essa nomenclatura já certinha, e eu posso usar isso para alimentar o meu modelo, para renomear as minhas vistas, para inserir numa planilha, para fazer um relatório, enfim, isso facilita muito a vida, né? Então, um simples script aqui, ó, de algumas linhas, 12 linhas, consegue rapidinho alterar tudo isso. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, para prédio, vamos ver aqui. Vou deixar prédio 1 e prédio 2. Vamos supor que houve essa solicitação de alterar o nome das minhas vistas, né? Eu rodo aqui, ó, ele já altera tudo rapidamente. Então, essa lista poderia ter 70 nomes aqui, 70 prédios e vários níveis e várias disciplinas, e você conseguiria aí automatizar
o nome de todas essas vistas para que você se torne aí muito mais produtivo. Pessoal, agora eu vou abrir para dúvidas aqui, bater um papo com vocês, quem quiser trocar uma ideia, a gente tem ainda aí alguns minutos. Tem uma pergunta do Lucas aqui no chat, ô Tem uma Fernando. pergunta do Lucas, você pode, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, ou se você puder fazer a pergunta, eu já respondo. Tá, boa noite, Fernando. Para eu aprender sobre o Dynamo, eu preciso já ter um conhecimento sobre o Revit? Ah, sim, é necessário. É necessário entender a forma de trabalho do Revit para você automatizar as tarefas que você deseja, né? Então, eu acho que existe aí essa preocupação ou então esse fluxo de trabalho que a gente deve seguir. Primeiro passo, aprender o Revit, aí a gente vai visualizar essas possibilidades de automatização das tarefas e aí a gente vai começar a aplicar o uso do Dynamo. Então é importante ter pelo menos um conhecimento básico aí do Revit para você usar essas ferramentas. Sim. E tem uma outra da Thaís aqui também. Essa dinâmica do Dynamo e do Python é algo recente ou já existia agora, ou já existia e agora que está tendo uma maior aplicação? Eu acho que agora está ganhando muita força. Alguns anos atrás isso ainda era muito novidade, existiam poucas pessoas que tinham esse conhecimento e que faziam a aplicação disso. Mas agora, cada vez mais eu vejo as pessoas se envolvendo com isso. Até interessante citar aqui, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma página no Instagram chamada Família BIM, né? Onde eu só trato de assuntos voltados à automatização de tarefas nos projetos, né? E eu tenho aqui já 6.368 seguidores. Então, assim, um assunto tão específico, né? É um nicho, né? E a gente já tem um grande número de pessoas se interessando. Então, eu começo a ver que cada dia mais pessoas têm interesse. E aqui eu tenho vários exemplos, tá, pessoal? Então, tem rotinas prontas aqui que vocês podem acessar. Convido vocês a navegar lá no Família BIM no Instagram. Então, existe muito material que eu disponibilizo lá, compartilhando conhecimento, que você pode copiar e usar no seu dia a dia. Aqui, por exemplo, inserção de colunas com Python, deixa eu ver o que tem aqui. Área de pintura de portas, insere tubulações, enfim, tem muita coisa aqui que vocês podem. Inserção de família. Tem vários posts aqui que podem ser utilizados no nosso dia a dia de trabalho. Desde criação de geometrias também, que eu gosto de explorar, como esse exemplo aqui, ó, até coisas mais relacionadas mesmo ao dia a dia de trabalho. Por exemplo, a montagem da estrutura do telhado, todo o madeiramento, a gente consegue automatizar essa tarefa. Enfim, deem uma olhada lá que vocês vão encontrar as possibilidades. Ah, sim, legal. E a Thaís também perguntou como é o mercado voltado a isso? Olha, grandes escritórios de arquitetura, engenharia e construção tem maior demanda, né? O pessoal de infraestrutura também tá evoluindo bastante nesse sentido. Está até ocorrendo um evento da Autodesk, inclusive de um engenheiro aqui de Taubaté, né, o Pedro Soed. Ele trabalha na Autodesk, ele está desenvolvendo esse trabalho com Dynamo voltado ao civil 3D. Então, na área de infraestrutura, a gente tem muitas possibilidades. Imagina a inserção de postes, sistema viário, a gente começa a enxergar muitas possibilidades. Recentemente também fui convidado para ser um docente orientador de um grupo da Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, lá de São Bernardo do Campo. Então, eles fizeram um porto, um projeto lá para Santos, né, ou alguma outra região portuária. Então,
Aplicações de infraestrutura, a gente vê muitas possibilidades, muitas. E aí você tem, geralmente, um profissional que fica focado nesse desenvolvimento das rotinas, né? Então, às vezes, tem lá um focal point, lá, um profissional que vai desenvolver essas rotinas e vai compartilhar com a equipe para que a equipe possa fazer uso. Mas também vejo muitos arquitetos e engenheiros buscando Dynamo para automatizar pequenas tarefas, às vezes, né? Essa inserção das vistas na prancha, renomear as vistas. Então, você ter um conhecimento para aplicar no seu dia a dia vai te trazer muito ganho também. Você pode montar lá uma biblioteca de um repositório de rotinas, e aí sempre que surge aquela tarefa repetitiva, você busca lá aquela rotina para trazer a solução e automatizar e você se tornar muito mais produtivo. Sempre que aparece um galpão para mim nesse padrão de viga aí na cobertura, com esse tipo de fechamento lateral, eu uso essa rotina e em segundos eu consigo produzir o meu modelo. Entendi. Não, bacana. Tem uma outra pergunta aqui do Gilberto. Ele tem alguma aparência com o AutoCAD ou qual a diferença entre eles? Bom, o Revit, ele nem deve ser comparado com o CAD, né? Porque nós temos uma metodologia distinta do CAD. E também não pensem que o Revit vai eliminar o AutoCAD, né? Tanto é que a Autodesk vem investindo ainda no AutoCAD, já tem a versão online, enfim. O AutoCAD é um software onde eu tenho desenho auxiliado pelo computador. E o Revit, eu tenho um modelo com informação, então são ferramentas distintas, né? Mas com certeza, quem já usa o AutoCAD vai ter grande facilidade em começar a trabalhar com o Revit. Eu acho que é legal, sim, porque muitas ferramentas são semelhantes, até os alunos aí que já fizeram Revit comigo podem dizer um pouco disso, porque a gente tem lá o Trim, tem o Extend, tem o Rotate, o Mirror, aquelas ferramentas de modificação, a maneira de desenhar, por ser da Autodesk também, a gente tem essa facilidade. Outra coisa importante é a interoperabilidade. O Revit fala com o AutoCAD, então, às vezes, eu posso pegar tem até um exemplo aqui, eu posso pegar linhas de eixo de parede do AutoCAD e rapidamente construir as paredes. Então, a gente consegue ver o DWG também, né? Isso é muito interessante. Ah, sim, não, legal. Uma outra pergunta aqui também, essa é minha. A gente consegue na questão do... Você programou ali uma construção, ali, alguma coisa no Dynamo, e aí eu quero, sei lá, alguma tem algum motivo ali, eu preciso alterar, vamos dizer, uma coluna só desse galpão. Aí eu posso modelar isso também no Revit, sem usar o Dynamo. Sem problemas. Por exemplo, o exemplo que você citou agora. Vamos supor que depois de executado esse modelo, eu quero trocar o tipo de piso. Não tem problema nenhum. Então, você pode alterar aqui o tipo do piso, ou vamos supor, eu preciso alterar essa coluna aqui. Tranquilamente, eu consigo vir aqui ao trocar o perfil só dessa coluna. Então, nada impede que um modelo que foi feito a partir de uma rotina no Dynamo sofra alterações posteriores, né? Eu posso deletar essa parede, ó, manter só 3, eu posso, às vezes, usar a rotina para dar um start aqui no meu projeto e depois fazer algumas alterações, algum complemento aqui diretamente no Revit. Então, não tem problema nenhum também. Ah, sim, legal. E, Fernando, para fazer um link também com a próxima palestra, que a gente vai falar um pouco aqui de orçamento de obras, né? E assim, a gente sabe quando vai fazer orçamento de obras, se for uma planta no AutoCAD ali, o camarada tem que pegar, fazer todos os cálculos ali, ver quanto tem, né, parede, tal. Como é que o Revit consegue ajudar nessa questão aí de levantar o quantitativo? O Revit é bem interessante quanto a isso, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas pessoas dizem, é tudo automático no Revit, e não é bem assim, né?
A gente tem que tomar um cuidado enorme na hora da modelagem para que as informações sejam concisas, que possamos extrair essas informações e usar nas etapas aí, por exemplo, de orçamento. Então, para que você tenha essas informações corretas, é necessário fazer a construção virtual dentro do Revit adequadamente. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme na modelagem para, na hora da extração dessas informações, elas possam fazer sentido, né? Elas possam servir para as próximas etapas, aí, como, por exemplo, do orçamento. Mas o Revit, sem dúvidas, é um avanço enorme com relação ao AutoCAD, quando a gente trata esse assunto aí de quantificativo, né? Então, quando eu quero extrair o quantitativo do meu modelo, eu tenho um ganho enorme, né? O uso de tabelas, extração das informações aí do meu modelo. E o Dynamo vem para complementar ainda, né? Porque às vezes tem algumas possibilidades que a gente tem aí com o Dynamo que diretamente no Revit a gente não consegue fazer. Então, é sensacional. Ah, sim, legal. A Thaís comentou aqui que acha que o próximo passo da Autodesk é ler as nossas mentes. Quem sabe, isso eu penso também. A gente tentar na frente do computador e falando, né? Como se fosse a Alexa, né? É, Faça isso, tira a coluna e ele já vai. Eu acho que talvez um dia a gente chegue lá mesmo. uhum. Aí fica fácil. Só da gente ver como já é mais fácil programar, né? Visualizando lá o início da Autolisp, que era tudo texto, uma linguagem mais complexa. Hoje a gente já tem esses nós, facinho conectar. Então a evolução vem ocorrendo. Demorou um pouco para evoluir a tecnologia voltada à arquitetura, engenharia e construção, quando a gente compara com as outras indústrias, né? Por exemplo, a indústria aeronáutica automobilística já usa simulação há muito tempo e a gente vem fazendo isso só agora com a construção civil. Então, existem muitas possibilidades aí que vão vir, né? Agora a gente está usando já a realidade aumentada, a gente já está fazendo uso de muita tecnologia. E a pandemia também acho que deu uma acelerada nesse processo, porque cada vez mais a gente precisa trabalhar de forma remota, de forma colaborativa, então o Revit traz essa dinâmica também, né? Possibilidade de trabalho com o BIM 360, trabalho em nuvem, então oferece outra maneira de trabalhar, outras possibilidades aí muito mais tecnológicas. Ah, sim, legal, bacana. Não sei se tem mais alguma, né? O pessoal tem mais alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Qualquer coisa também, o Fernando deixou os contatos, né? Pode estar Vou deixar entrando. aqui o meu e-mail, pessoal, quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer os cursos do Senac, pode falar comigo. Atualmente eu estou trabalhando na gerência de desenvolvimento de cursos do Senac São Paulo, então os cursos de Revit, todo itinerário BIM, eu estou desenvolvendo para a rede, estou bastante envolvido com esses cursos. Se alguém se interessar, quiser conhecer, estou à disposição. E, mais uma vez, convido para vocês acessarem o meu perfil no Instagram, Família BIM, onde vocês vão encontrar lá várias demonstrações aí de uso e onde eu posso compartilhar conhecimento com vocês. Ah, legal. Só a última pergunta da Thaís aqui, que ela está perguntando, atualmente, existe curso voltado para o Dynamo? Existe. No Senac a gente não tem ainda, tá? Mas a gente está pensando em fazer. Eu tenho um curso básico de Dynamo no Família BIM, então quem acessar lá no Instagram Família BIM vai poder encontrar lá um link na bio, tá? Mas não se esqueçam, o primeiro passo é conhecer o Revit. Então, procurem os cursos de Revit básico lá do Senac, Revit avançado, para que você possa entender melhor esse mundo da metodologia BIM e depois aplicar a automatização das tarefas e se tornar muito mais produtivo aí nos projetos. Sim, sim. Fernando, então agradecer você aí,
né, pela disponibilidade que está dando a palestra para a gente aqui. Com certeza que tem certeza, vai, né, acrescentar muito aqui para o pessoal. E a gente fica à disposição, a associação aqui de você também. Brigadão, você é sempre um parceiro aqui. Eu agradeço. E, né, sucesso para você. Brigadão. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Contem comigo e um forte abraço aí, pessoal. Valeu, Fernando. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço. Pessoal, agora é 8h28, né? Daí vamos dar um intervalinho rapidinho de uns 10 minutinhos, tá? Aí 8h38, né? Vamos arredondar aqui 8h40. Aí a gente volta aqui com a professora. Tá ok? Obrigadão. Até daqui a pouco. Atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento. Então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, o trabalho home office, uma nova forma de trabalho. E o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica.
AART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Passo a passo para um registro profissional mais fácil. Vamos começar escolhendo o seu tipo de registro. No site do CREA-SP, no menu principal, clique na aba Profissionais e escolha a opção Procedimentos de Cadastro. Em seguida, escolha qual tipo de procedimento você precisa realizar. Nesse tutorial, iremos mostrar o procedimento para quem ainda não tem registro. Então, usaremos como exemplo Registro Novo Definitivo com Diploma. Em seguida, na nova janela, você também terá acesso ao passo a passo escrito. Para prosseguir com o cadastro, clique em Acesse aqui para fazer seu registro. Na tela de login e senha, clique no botão Cadastrar. Na primeira parte do formulário, preencha seus dados pessoais e crie uma senha. Digite os números e letras que aparecem na imagem. Atente para a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Para a segurança de suas informações, defina uma pergunta e cadastre a resposta. Para finalizar, leia os termos e condições e assinale a opção Li e Concordo. Lembre-se sempre de salvar o processo antes de avançar para a próxima etapa. Pronto! Agora você terá acesso ao CREANet e a todos os serviços online. Na próxima tela, clique em Solicitações. Registro de profissional e selecione o tipo de registro. Selecione sua cidade, depois escolha a sua unidade de relacionamento que deseja levar os originais e retirar seus documentos. Há também a possibilidade de receber pelos correios. Basta selecionar essa opção. Continue inserindo seus dados. Ao selecionar qual documento prefere, lembre-se que o ideal é o RG, pois a CNH deve ser atualizada no sistema sempre que estiver vencida. PIS e o tipo sanguíneo não são obrigatórios. Porém, caso informe o seu tipo de sangue, será necessário apresentar documento para comprovar. Na parte de endereços, apenas o residencial é obrigatório. Se você optar pelo envio de correio, receberá o documento no endereço indicado. Selecione o tipo de graduação. Caso bacharel, considere a opção Graduação Superior Plena. Para o curso tecnológico, é a opção Superior Tecnológica. Insira o nome do seu curso e instituição e clique em Pesquisar cursos para carregar as opções reconhecidas pelo CREA-SP. Caso não encontre na lista, assinale o quadro abaixo e um novo campo se abrirá para que você digite a opção que desejar. A data de colação para os registros provisórios é essencial para que se comprove o prazo válido em 180 dias de desconto na primeira anuidade. Nas modalidades engenharia agrícola, agronômica, de pesca, florestal e meteorologista, é necessário assinalar um campo especial. Assim, o sistema irá perguntar se foi realizado o curso de legislação específico dessas áreas. Agora, você deverá anexar cópias legíveis dos seus documentos nos formatos compatíveis com o sistema do CREANet. Fique atento, pois alguns documentos são indispensáveis e estes estão indicados na coluna Entrega como obrigatórios. Leia e assine o termo de responsabilidade e, em seguida, assinale o quadro abaixo. Li e concordo. Clique em Confirmar.
Na tela de serviços, clique no ícone da lupa. O sistema mostrará na coluna Protocolo um link para a impressão do documento e na coluna Boleto um ícone para realizar o pagamento. Agora, o boleto será gerado por uma pop-up. Certifique-se de que seu computador possui essa permissão. Na aba Solicitações, você pode acessar sempre que quiser o acompanhamento do seu pedido. Pronto! Viu como é fácil? Seja bem-vindo ao CREA SP. Gostou desse vídeo? Confira os outros conteúdos que preparamos na série CREA SP Passo a Passo. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Boa noite, pessoal. Vamos, voltando aí do intervalo. Intervalinho rapidinho aí para a gente tomar uma água, ir no banheiro, bem rapidinho aí. A gente dá seguimento aqui com a nossa segunda palestra, do dia aqui. O pessoal já está voltando aí, legal. Então, assim, primeiramente, para falar um pouco... voltou aqui, deu uma travada aqui. Voltou. Primeiramente, dessa palestra que a gente vai realizar, eu queria agradecer primeiramente aqui ao Marcela Luciana, aqui da IMBEC, que é o IMBEC de pós-graduação aqui de São José. Quando a Thaís, aqui da Associação de Jovem, ela fez uma pesquisa com o pessoal perguntando uma enquete, o que o pessoal gostaria de ver de temas, E um dos temas... voltou aqui de novo, não sei, estava travando esse tema aqui. Um dos temas foi esse daqui de orçamento de obras, E aí a gente foi atrás aí do Marcelo, da Luciana, falou, vocês conseguem ajudar a gente aqui, tal, a gente tá precisando de alguém. Aí ele falou, vou indicar uma pessoa fera aqui para estar conversando com vocês, indicar a Maria Isabel. Então, Marcelo, Luciana, obrigado aí mesmo de coração aí, que vocês têm indicado para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Richard. Boa noite a todos. O nosso assunto hoje é o assunto, Agora, à noite, orçamento. Orçamento é uma dor de cabeça, Porque como é que você levanta o seu custo,
né? Qual é o seu número, né? Qual é o seu número especial para custo de obra, custo de orçamento, custo de projeto, né? Então, eu sou professora do IMBEC, da Unip, né? E lá eu exerço a minha função de ensinar orçamento. E também aqui eu sou do Rio de Janeiro, trabalho há muito tempo em orçamento, em grandes empresas. Atualmente tenho um escritório de orçamento e projeto e obras, né? E projeto e orçamento e planejamento nós fazemos no BIM, né? Utilizando o Autodesk, o Revit, o Navisworks, o InfraWorks, que é o nosso escritório. Ele vai da edificação até infraestrutura. Temos obras aqui no Rio de Janeiro que tem uma importância capital e também em Santa Catarina. Então, é essa experiência que eu estou trazendo nessa noite, né, contando um pouco dessa minha vida. Mas então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Então, vou aqui compartilhar e aí nós vamos começar a trabalhar, né? Orçamento de obras, né? O que é esse mistério, que vem a ser essa questão? Muito bem, eu sou a professora Maria Isabel e dentro das minhas experiências, dentro do nosso escritório, né? Eu também coordeno, sou professora do IMBEC e coordeno 2 cursos que são importantes. O OLOI 100% online é um curso de extensão, só da orçamentista, é um curso muito interessante, né? Então, OLOI. Agora, em março, nós estamos abrindo uma turma de OLOC, que é 100% online também, orçamento e licitações de obras civis, onde o colégio